anunciamos que esta palestra seria feita pelo senhor Antônio César Perric de Carvalho, que lamentavelmente não pôde comparecer, e de uma forma bastante carinhosa aceitou o nosso convite o senhor Éder Fávaro. O senhor Éder Fávaro é radialista, presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado de São Paulo, AD São Paulo, coordenador da programação espírita da Rádio Boa Nova, presidente do Centro Espírita Obreiros da Eternidade do bairro do Tremembé, ex-vice-presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e seu ex-diretor de orientação doutrinária do Estado, membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, ABRAD. Gostaria de contar com o carinho de todos vocês, envolvendo com muito amor e muito carinho o nosso irmão Éder Fávaro, que irá fazer para nós esta apresentação. Muito obrigado. Satisfação em rever alguns que eu já conheço e de ver alguns que não conheço e terei satisfação de revê-los futuramente, já que a nossa vida é um processo permanente de relacionamento, que é o elemento básico do nosso aprendizado aqui na Terra, nesse imenso laboratório, né, no qual todos nós somos pesquisadores, analistas e ao mesmo tempo aprendizes nessa imensa área de conhecimento. A nossa função hoje é falar sobre comunicação social espírita. É um assunto muito interessante, importante, atual e necessário. E, em princípio, nós não tínhamos a ideia, nós que somos espíritas, engajados no movimento espírita, do desenvolvimento da proposta espírita em termos social. Tínhamos a ideia de que o espiritismo vinha exatamente para suprir as necessidades do centro espírita e cuidar dos probleminhas íntimos da instituição espírita. E que os espíritos se serviriam apenas de canal, ou a mediunidade de canal, para resolver os problemas mais corriqueiros das instituições espíritas. Mas de repente nós desembocamos numa nova realidade, prevista aliás por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando o espiritismo desembocaria no social. Então as ideias espíritas, elas não podem ser retidas, como diz o próprio Evangelho de Jesus, por analogia, que o fermento levé da massa. Não existe possibilidade de criar barreiras e impedimentos para que a ideia espírita não permeie toda a cultura humana. Não é só o espírita, não. Todo o ramo do conhecimento humano. Então, no campo da comunicação, hoje nós estamos diante de um desafio. Ou assumimos uma posição com coragem, com transparência, com capacidade de produzir um bom conteúdo, ou senão nós ficamos na história. A história continua. E nós não somos a história, mas somos partes da história. E a nossa participação no hoje vai enriquecer ou não, ou apressar o processo de divulgação da doutrina espírita na sociedade. Então, alguns comentários que nós vamos fazer são produtos de experiência. Não é produto teórico, é produto de participação, é convivência com os vários veículos de comunicação com o qual a gente tem relacionamento. E nada melhor do que passar esse tipo de experiência para quem vai ter que usar necessariamente os recursos da comunicação para poder oferecer para a sociedade a ideia espírita de forma que ela possa chegar de forma pura também e transparente como informação para uma nova perspectiva de vida. O Livro dos Espíritos, só para a gente dar uma abertura a respeito da temática que nós estamos desenvolvendo, diz o seguinte na conclusão: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase. A humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. É a colocação de Allan Kardec. E ele continua: 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. O primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O primeiro, o período da curiosidade, passou. Para quem já tem uma visão mais avantajada da proposta espírita,
o fenômeno é algo secundário. Até há pouco tempo ele é prioritário, e para algumas pessoas ainda é. Mas para quem já tem uma penetração na essência do conhecimento espírita, essa visão fenomênica já deixou de exercer muita importância, muito embora ela tenha importância no processo do desenvolvimento da humanidade. E hoje nós vivemos, se nós analisarmos bem, ainda inteiramente mergulhados no segundo período, que é o período do raciocínio e da filosofia. Porque as consequências é uma questão muito pessoal, ela não pode ser medida. Na parte filosófica nós vemos que as ideias espíritas estão varrendo a área do conhecimento humano, dando até embasamento para pesquisas e etc. Já na parte das consequências, do que fazer com essa filosofia para que a gente possa melhorar o nosso desempenho como criatura humana, isso depende de cada um de nós, porque é muito pessoal tudo isso. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Essa colocação é magistral de Kardec. Enquanto a sua influência não atinge a sociedade inteira, quer dizer, as massas, ele vai facilitando os que compreendem. Eu acho que sem privilégio nenhum, nós podemos nos situar já dentre essas criaturas que já o compreendem. Falando em comunicação, é bom a gente levantar um aspecto primeiro que deve ser fundamental na nossa mentalidade em termos de contribuidor da doutrina espírita. O nosso centro não é a doutrina, é instrumento. E nós somos instrumentos dentro do centro e instrumentos da doutrina. Quando se fala em difusão de ideias espíritas, isto aí está além de todas as circunstâncias institucionais, pessoais ou de grupo. Quando se fala em doutrina espírita, não é só tentar valorizar o que nós fazemos, é valorizar o que nós fazemos, colher o que o outro faz e dar ao outro o que a gente faz. Porque é nessa massa crítica que o processo de comunicação se desenvolve, enriquece, cresce, melhora. Isso eu digo porque ainda os colaboradores e dirigentes da Casa Espírita não se aperceberam da grandiosidade do apoio da espiritualidade, gerando recursos para o surgimento de veículos de comunicação em favor da doutrina espírita. E desconhecem quase tudo que se faz em termos de comunicação no Brasil espírita, achando até que muitas vezes o centro dele, com o simples boletim que ele tem, está fazendo a melhor divulgação do mundo do conhecimento espírita. Então é dentro desse enfoque que nós vamos trabalhar, no sentido de que hoje só se cresce compartilhando, e quem não compartilha fica isolado. Aliás, baseado na própria filosofia da doutrina espírita, quando ela diz que o universo com seus planetas é solidário, mas analisando cada planeta individualmente ele é solitário, nós devemos trabalhar pela solidariedade. Cada grupo, cada centro, cada instituição, cada federação, cada união é um planeta nesse imenso sistema de desenvolvimento da mensagem espírita. Mas se não houver solidariedade, não existe sustentação da obra. Então nós precisamos ser solidários. Existem fases progressivas em todo o ramo do conhecimento humano. E no processo da comunicação das ideias espíritas, houve também etapas e fases que podem ser constatadas através da pesquisa. Há umas 3 décadas, há uns 30 anos passados, nós comentávamos, já naquela época estávamos interessados nessa área de comunicação, junto com outros companheiros que atuam nessas áreas, de que nós estávamos atrasados 100 anos em relação aos recursos da comunicação do mundo para divulgar a doutrina espírita. Parecia espantoso, mas a realidade provou isso. Quando se começou a desenvolver um trabalho efetivo, globalizado, essa expressão muito comum hoje, né? Globalizado no sentido de unir o material, o recurso, o produto dos instrumentos de divulgação do espiritismo,
nós sentimos que nós estávamos distantes em termos de avanço da informática, em termos da técnica, da linguagem, em termos da apresentação da estética. Eu vou depois falar disso mais particularmente. Distante até de certas religiões que já estão com 300 canais de televisão, 200 emissoras, laboratórios produzindo o material mais perfeito, com profissionais altamente capacitados e pagos devidamente, para que a mensagem, mercadoria que eles pretendem colocar, seja bem aceita na sociedade através do marketing, através da figuração da imagem. Fazendo essas comparações, nós chegamos à conclusão de que nós estávamos em estaca zero em relação a isso. Mas, felizmente, a boa vontade, o esforço de grupos, instituições, permitiu que, apesar de nós ainda não termos eliminado essa distância em termos de atraso no campo da comunicação, hoje nós não estamos mais 100, nós já estamos 50. Mas esses 50 precisa ser olhado com muito cuidado, porque se a gente não avançar, os outros avançam, esses 50 daqui a pouco é 200. Perceberam bem? Porque não adianta dizer que nós, quem admitir que já atingiu o ótimo, abriu falência. Essa é a filosofia das empresas hoje. Se tudo está bom, melhor é ver o que está acontecendo, porque é sinal de que a coisa não está boa. Nós temos que melhorar. Então o ótimo no nosso calendário não pode existir. O bom sim, que o bom é a etapa em termos de melhoria. O avanço das ideias espíritas confirmou a previsão de Kardec, segundo aquilo que nós apresentamos na abertura, na leitura do livro. Passou então a exigir de todos que estavam engajados nessa atividade um processo de reflexão com relação à melhor aplicação dos instrumentos de comunicação social para a difusão das ideias espíritas. Quer dizer, houve uma tomada de posição. As instituições começaram a olhar com maior carinho e surgia já no Congresso Internacional Espírita de Brasília um slogan que começou a movimentar o movimento espírita, principalmente aqueles que são responsáveis pela comunicação, de que era preciso investir na mensagem espírita. O problema é de investimento. Se a gente quiser que uma coisa seja bem conhecida, ela precisa ter todo o embasamento de investimento. E quem deveria dar esse embasamento, esse investimento? As instituições, os grupos e as pessoas que tenham condição para tal. Os canais existentes que existiam no campo da comunicação espírita eram extremamente limitados. A gente muitas vezes fica até chateado de fazer uma autoanálise da nossa própria realidade, mas Kardec diz que realidade pode machucar, mas é realidade. Ela não deixa de ser uma realidade. O que a gente precisa é aprender a trabalhar com isso, para transformar as realidades em realidades cada vez melhor. Então os canais de comunicação na casa espírita, a começar do atendimento público, era deficiente, por circunstância de toda uma cultura que o movimento espírita já trazia nas suas práticas e no seu relacionamento humano. Centros espíritas parecendo repartição pública, onde o calor humano era apenas um detalhe, quando na realidade o calor humano é o fundamental da casa espírita, o resto é processo, é meio para se chegar lá. E os canais de comunicação eram canais muito fracos, no sentido de levar a mensagem com precisão, com clareza e com atualidade. Por quê? Estavam limitados, exatamente fechados e limitados ao ambiente do centro espírita, ou quando não, voltados exclusivamente para os simpatizantes da doutrina espírita. Mas isso é uma distância muito grande em relação ao que Kardec coloca quando ele diz que o espiritismo desemboca no social.
Então a casa espírita começou a sentir uma nova realidade. Se ela abriu a porta, pôs uma placa, ela já não podia selecionar quem o procurava. E interessados em melhorar, porque tinham que adequar a casa espírita à necessidade da sociedade, alguns elementos mais avançados no campo da melhoria dos recursos de apoio da casa espírita começou a se interessar em instrumentos mais adequados para o enriquecimento dessa mensagem. Aí de repente o espiritismo felizmente saiu dos centros espíritas, começou a desembocar na sociedade, e a sociedade começou a perguntar também. Ela começou a buscar recursos comparativos. Por que determinado programa de televisão ataca o espiritismo e não existe um programa de televisão que não defende, mas esclarece aquilo que é a doutrina? Por que as emissoras de rádio, na madrugada, despejam, desde a meia-noite às 4 horas da manhã, uma carga incrível de programas de colorido que não interessa, então nós respeitamos, nós estamos falando para elemento de comparação. E o meio espírita não tem um instrumento sequer, uma instituição não se dispõe a investir, preparar uma equipe de profissional para fazer um programa numa determinada emissora, nem que for de madrugada, para mostrar que o espiritismo comparativamente não é aquilo que estão falando dele. E assim em todas as áreas da comunicação nós vamos perceber a ausência da instituição espírita, a ausência do comunicador espírita, com uma série de justificativas que se aplica com bom grado, com extraordinário valor, milhões de reais no campo da assistência social, esquecendo que Emmanuel diz que a maior caridade que se faz é divulgar a doutrina espírita. Investe-se muito num monte de coisas, mas investe-se pouco no essencial, que é o conhecimento doutrinário para a sociedade, que é o conhecimento da doutrina espírita para a sociedade. Mas isso aí, é evidente, eu disse que é um processo, e processo tem sequência, tem etapas, tem fases. Felizmente, houve toda uma tomada de posição e a coisa foi avançando, e chegou-se à conclusão, então, a partir de 80, de 75, por aí começaram a surgir. Já havia comunicação, mas como eu disse, ela era falha. Os jornais espíritas eram altamente desestimulantes. Pegavam um jornal espírita, a repetição do que o outro falou, era só mensagem de espírito. Não tinha um espírito capaz de escrever um artigo ou um editorial. Tinha tudo escrito por espírito. Então existiam os meios de comunicação, mas eles ainda não estavam ajustados e adequados para uma nova realidade, e foram úteis, porque sendo algo que foi desenvolvido dentro de um processo, naquela fase, aquele veículo ou aqueles veículos trouxeram uma contribuição, mas tudo cresce, e a necessidade do conhecimento cresce ainda mais. Então nós precisamos mudar o sistema, nós precisamos encontrar novos caminhos. Aí que chegou-se à conclusão, centros espíritas, os grupos, algumas pessoas em particular, começaram a se interessar por essa questão, a questão da comunicação social espírita. Aí o quadro começou a mudar. Tanto que nós estamos aqui hoje, isso é uma prova evidente do avanço da mentalidade do dirigente espírita buscando novos conhecimentos nessa área. Prova evidente de que o processo redundou em progresso. Mas nós estamos num outro ponto para atingir um progresso ainda maior. Não adianta parar aqui. E aí que surgiu então, a nível nacional, o slogan: precisamos investir na doutrina espírita, no conhecimento da doutrina espírita. Ela não deve ser algo de particular para nós. Ela deve ser uma proposta para o homem, para a sociedade no sentido geral. E André Luiz, quem não tomou conhecimento ainda desse livro, chama-se Conduta Espírita. André Luiz já há 40 anos, esse livro foi editado uns 40, 45 anos. Ele fazia apontamentos notáveis com relação a este ponto que nós deveríamos chegar. E aí nós percebemos realmente que nós estamos bastante atrasados.
Porque aquilo que André Luiz falou naquela época está sendo vivenciado em princípio agora. A antevisão dele com relação a essa necessidade e realidade surgiu, e hoje nós vamos constatar que essa antevisão realmente era perfeita, porque neste livro ele já fala da imprensa, perante a imprensa, perante o livro, perante a arte, perante a radiofonia, perante a informática, perante os conclaves doutrinários, perante conclave doutrinário hoje está desdobrado em congressos, em simpósios, em workshops, em encontros e numa série de coisas. Mas ele já colocava esse referencial de comunicação das ideias espíritas como muito importante, que precisava ser cuidado e aperfeiçoado. É evidente que nós, infelizmente, não tivemos a busca, a capacidade de realizar isso no ritmo que a espiritualidade naturalmente estava indicando, mas que também estava sabendo que nós não iríamos desenvolver a coisa, que são teses avançadas, de forma tão imediata. E de uns tempos para cá, essa é a felicidade, nós vamos sentindo os resultados de todo esse imenso trabalho. Trabalho que nos beneficia. Muitas vezes nós estamos totalmente desinteressados, mas quando nós recebemos uma mensagem de espírito publicada, passada num papelzinho, feito por um grupo de boa vontade, o processo de comunicação como está se realizando, porque aquele folheto, aquela mensagem é um dos canais de comunicação da mensagem espírita, e muitas vezes nós não estamos valorizando o que esses elementos que elaboram esse tipo de coisa estão fazendo em favor da própria doutrina. Querem ver um comentário que nós vamos fazer já, mas depois no curso do tempo vão abrir uns espaços? Lamentavelmente o movimento espírita não prestigia a mídia espírita. O jornal espírita parece que não é bom porque tem que ser dado de graça, porque é caridade. E hoje nós temos jornais espíritas, vários deles no Brasil inteiro. Só em São Paulo nós temos 56 veículos no estado de São Paulo, jornais espíritas, que desenvolvem, a começar do Jornal Espírita da Federação, que é um jornal de banca, a Folha Espírita, o Dirigente Espírita, dirigido a dirigentes espíritas do movimento espírita, e outros tantos jornais que trazem matérias riquíssimas para o nosso desenvolvimento, até muitas vezes matérias controversas, o que é bom, para a gente poder se situar. Que é bom quando a gente reage contra uma ideia antidoutrinária, é sinal de que nós já conhecemos doutrina. Se a gente lê e não discutir, é sinal de que não está valendo nada o conhecimento que nós estamos adquirindo. E o jornal espírita não é em absoluto prestigiado pela casa espírita, pelo dirigente espírita e pelo espírita de forma geral, de forma via de regra, com algumas exceções. Estou colocando isso para mostrar que a espiritualidade está trabalhando intensamente, mas o aproveitamento desse recurso da comunicação parece que não está sendo bem absorvido pelo conhecimento do dirigente espírita para a sua preparação melhor no atendimento dele em relação àqueles que o procuram. Veja bem, nós vamos mostrar algumas coisas interessantes que talvez nem todos conheçam, ou conheçam só em parte. No campo do vídeo, existem Araçatuba, eu vou citar alguns. Esse alguns não significa hipótese nenhuma que não se valorize os outros, é porque também nós não teríamos condição de colher numa pesquisa que para mim foi altamente favorável esse convite, porque eu fui obrigado a entrar nos arquivos e percebi que eu também já estava um pouco esquecido de umas tantas coisas. Esse é um vídeo produzido em Araçatuba, televisão, edição bimestral. É o histórico da doutrina espírita. Aqui tem grandes momentos do movimento espírita nacional. Isso é feito por um grupo de boa vontade que luta com uma dificuldade tremenda. Eles se movimentam e se locomovem o Brasil inteiro.
à custa própria, para produzir esse tipo de fita que muitas vezes está numa prateleira e nenhuma instituição valoriza. E é doutrina pura. Vamos pegar um outro caso. O INARTE de Fortaleza está produzindo uma série de vídeos fantásticos. Em termos de profissionalismo, em termos de imagem, em termos de técnica, é uma coisa fantástica. Eu tive outro dia assistindo e já introduzimos no nosso grupo espírita, como preparo das reuniões doutrinárias evangélicas. Deus permite que todos os centros espíritas tenham um dia um telão muito grande, onde ao invés de ficar batendo papo, se possa olhar uma mensagem através do vídeo projetado num telão. O nome desse, e a federação está divulgando esse trabalho, o Semeador e o Jornal Espírita e outros jornais estão divulgando. Tem um que eles lançaram agora, chama-se Disse Jesus. Se alguém conhece, deve ter ficado maravilhado, porque se não conhece vai ficar. É um trabalho feito com imagem, com música e com locução de alto nível, narrando todo o Evangelho de Mateus na íntegra, nos seus elementos fundamentais, para que você ouvindo durante 1 hora aquilo tudo, você tenha uma integração no ambiente do Evangelho, na essência do Evangelho e no sentido oculto que Jesus passa através das suas mensagens. Com uma voz belíssima, 2 vozes, inclusive a Sara Nossainen, que faz programa para nós em Fortaleza, e nós apresentamos esse programa aqui em São Paulo, chama-se Mensagem da Boa Nova. Então, nós já falamos de dois recursos. Quem mais? Nós temos aqui o nosso companheiro, que tem nos acompanhado em todo lugar que a gente vai, a gente vê lá o Zé Carlos, né? Com a parafernália dele, eletrônica e de vídeo, tomando a nossa imagem. Com que objetivo? Com que sentido? É de passar para o público, para a sociedade, aquilo que acontece dentro de uma casa espírita, aquilo que acontece dentro de um congresso, aquilo que acontece dentro de um encontro específico na área do conhecimento espírita. A federação tem um trabalho. O Caio fez um trabalho interessante, pioneiro. Se não foi o ideal, assim como todos não são, foram iniciativas de grande valor. Na TV Manchete, no programa Reencarnação. É um trabalho, é um veículo que está sendo usado em favor da doutrina espírita. O setor do ensino da casa aqui tem promovido encontros de alto nível, para que haja um aperfeiçoamento dos recursos de comunicação, mandando o folheto, o livro, a orientação para os grupos espíritas, e assim como outras instituições estão fazendo isso com grande produtividade. Com relação ao vídeo, Goiânia, quando ela lançou o primeiro simpósio de comunicação social espírita do Brasil, eles produziram uns box na televisão que eram apresentados durante as novelas, principalmente a novela Viagem, em Goiás. Nos intervalos aparecia o aborto, uma mãe carinhosa e uma mensagem espírita falando do aborto, pena de morte, e embaixo dizia palavras ou sugestões da doutrina espírita a respeito do tema. Ninguém conhece isso, mas está sendo executado. Na Bahia tem uma turma fazendo programa de televisão, já em termos da doutrina espírita. Com que recursos? O primeiro recurso que a gente percebe nesses grupos é a boa vontade. O demais, a coisa é difícil, mas está caminhando, está andando. No campo do vídeo nós poderíamos citar muitas outras experiências que estão sendo feitas por aí, e que a gente pode conhecer e deve conhecer. E pode conhecer através do jornal, que faz a indicação da existência desses trabalhos que acontecem no Brasil inteiro. Mas não lendo o jornal, que é um veículo de comunicação, nós não tomamos conhecimento dessa realidade. Rádio. Nós temos aqui em São Paulo, graças a Deus e aos bons espíritos e aos dirigentes da Fundação Espírita André Luiz, o maior laboratório radiofônico espírita do Brasil. Não é presunção não, porque é a única rádio efetivamente espírita.
que dá todos os recursos para que a mensagem espírita possa aparecer. Estamos com 16 programas. E só nós? Não. A Rádio do Rio de Janeiro produz bons programas. Quase todas as cidades do interior já possuem programas espíritas. Quase todas as federações do Brasil têm seus programas espíritas em emissões, pagando o horário. Porque é um investimento em favor da mensagem espírita. E por aí afora. Teatro. Nós vimos hoje, não é um processo de comunicação da doutrina espírita por excelência? O que vocês acharam? Beleza, e a música? Não é? A arte em si, no seu conjunto, não é um processo notável de divulgação da doutrina espírita? E vamos avançar um pouco mais. Dois minutos. Quanto era o meu tempo, hein? Tudo bem, mas eu precisava pelo menos completar isso aqui. Eu fiz o preparo dentro do meu tempo, mas vamos ver o que eu posso reduzir. TV Mulher já está desenvolvendo um trabalho pelo Ramaciotti, também em televisão. A literatura espírita, o livro hoje é uma realidade. Antes era restrita a divulgação à livraria das instituições espíritas. Hoje está em todas as livrarias tradicionais, bancas espíritas em praça pública, em quase todas as cidades do interior e até em estações rodoviárias. O que a gente precisa depois, e é o que eu vou pedir 3 minutos que eu vou precisar falar isso, para depois a gente partir para as perguntas. Fita cassete, muitas propostas existentes. Existe um trabalho de um rapaz que ele tem 120 títulos de livro gravados para cegos, com o apoio do ID de Arara e com o apoio indireto da Federação Espírita Brasileira, que autorizou esse trabalho. Está atuando com uma busca incrível na área dos carentes visuais. É só telefonar. Eu vou depois mandar para o nosso companheiro da federação uma lista com o endereço. É só telefonar. É o pessoal, ele começa a gravar, coitado, ele mais uma pessoa amiga nossa, eles começam a gravar a 1h da manhã, porque ele trabalha até meia-noite no metrô, e vai até as 4h da manhã. Depois ele dorme até as 8 e se prepara para o trabalho diário. São 120 títulos gravados. Só o Livro dos Espíritos tem 17 ou 18 fitas cassete. Para cego, que não pode ler, e que precisa da mensagem espírita. Chego lá já já. Teatro, grupos que vêm desenvolvendo um trabalho, aqui nós vimos e está esparramado por aí, sério e a nível profissional nessa área. Nós temos em São Paulo Hamilton Saraiva, que é um professor da USP, da ECA. Ele tem orientado grupos de teatro em São Paulo inteirinho, Catanduva, grupos que estão se destacando. E além disso, de passar hoje esses elementos dentro do centro espírita, estão servindo para o centro espírita nas suas festividades, estão sendo jogados aí no teatro comum da vida, para que qualquer pessoa possa ir lá assistir um filme sobre reencarnação, um teatro sobre reencarnação à luz do conhecimento espírita. São canais da comunicação social espírita. Telefonia. Aqui em São Paulo nós temos várias atividades, inclusive a federação que atende através do Disque Espiritismo. Via Embratel. O Alemar desenvolve um trabalho por antena parabólica via Embratel, do Brasil inteiro. Será que nós conhecemos isso? É uma pergunta que eu estou fazendo. É importante a gente conhecer. Se não puder colaborar, assista. Se não puder assistir ou colaborar, prestigie. Pelo menos o prestígio já é uma mola propulsora para uma melhoria. E agora nós estamos desembocando na internet. Essa máquina fantástica de comunicação que está aí e que ainda a gente não sabe lidar com ela. A propósito, se me permitir, nós vamos fazer uma propaganda aqui. Nós deixamos a federação estar colaborando conosco nesse segundo simpósio que vai ser feito agora em setembro, que começa no dia 6 à noite aqui, 7 e 8 de manhã. Divulgação com resultados do expositor à internet, com vários elementos, fazendo comentários técnicos e específicos nas mais várias áreas de comunicação. Tá certo?
E depois das perguntas, eu dou um toque final para dizer qual é o resultado que a gente deve pegar para começar a trabalhar na área da comunicação. Com quantos instrumentos realmente ideais para a divulgação da doutrina espírita podemos contar? E com toda certeza a grande maioria de nós não tínhamos conhecimento. Com toda certeza a área de divulgação da Federação Espírita de São Paulo haverá de estar com todos os dados que foram trazidos até nós aqui, e vocês poderão consultá-los para receber então as orientações de como conseguir essas fitas, esses vídeos. Gostaria que vocês fizessem essas perguntas por escrito, passassem, por gentileza, à nossa equipe de apoio. E eu quero aqui me redimir de uma falta até um pouco egoísta, né? Esqueci de mencionar, e me perdoem vocês, a Bárbara, a Castalha, que está como assistente, a Anne e a Hilda, que está aqui escondida nos bastidores, que está nos ajudando, nos auxiliando na coleta das perguntas. Eu quero agradecer também a vocês e pedir que com muita tranquilidade prestem bastante atenção nas perguntas e nas respostas, porque dentro do nosso meio não existem perguntas que não devam ser levadas em conta. Porque muitas vezes, por uma questão até de educação que temos recebido ao longo do tempo, temos tido receio de fazer determinados tipos de pergunta, porque a nosso entender, as perguntas que estamos fazendo são perguntas muito infantil para o meio em que nós nos encontramos. Não existe perguntas infantis no meio espírita. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos crescendo. E a doutrina espírita é uma doutrina de uma velocidade muito grande no seu crescimento, não é? Ela é altamente dinâmica, desde que nós queiramos que ela seja, e temos condição de participar de uma forma muito tranquila de todo esse processo. E como vocês observaram, os dirigentes espíritas têm em suas costas uma responsabilidade muito grande quanto à área da divulgação. Aproveite as oportunidades que está sendo dado a todos nós, com a aquiescência do plano espiritual superior, para que possamos trazer tudo isso dentro de nós e, usando daquilo que nós chamamos de boa vontade espírita, começarmos a trabalhar para o engrandecimento e para que tudo isso que está sendo trazido aqui possa ser realmente levado às nossas casas. O que está faltando para a união geral dos espíritas nesse estado de São Paulo? Não está faltando boa vontade, não, acredito que exista. Está faltando talvez um toque para se entender que a obra é maior do que nós e a nossa responsabilidade é com a causa. No momento que a gente concluir isso, nós vamos perceber que cada um gera um valor, e o valor global está na soma evidente do valor que cada um produz. Então, o que precisa primeiro é não ter ideia de que nós somos donos da verdade, que nós é que sabemos tudo, que o outro sabe menos do que nós. O que é preciso é ter coragem, inclusive, de colocar aquilo que a gente sabe para ser melhorado, e em relação àquilo que o outro sabe mais do que nós, porque o outro também vai se beneficiar se tiver essa mentalidade com o melhor que nós já conseguimos. O que nós precisamos é acabar com o personalismo e a ideia de que nós somos os únicos capazes de gerar alguma coisa em favor do nosso semelhante na área espírita. Bom senso, coerência, essa é a proposta de Kardec. Segunda pergunta: como conciliar o não proselitismo da doutrina espírita frente à comunicação? Eu tenho impressão que o proselitismo ele graça como uma espécie de cultura na cultura religiosa da humanidade, é de quando encontra uma verdade querer impor o outro a sua verdade. Na televisão existe toda essa série de coisas, esses exageros, ufanismo até muitas vezes por parte dos espíritas nessa ideia. O que nós precisamos agir nós falamos vamos comentar no finalzinho, que nós precisamos ter a técnica e o preparo necessário para participar de alguma coisa em nome da doutrina espírita. E se nós tivermos embasamento espírita, nós vamos... Alô? Se nós tivermos embasamento espírita, conhecimento doutrinário, o conhecimento de colocação dessa mensagem, gradativamente nós vamos eliminando o proselitismo.
passando aquilo que a doutrina espírita é, porque ela não é proselitista. Terceira pergunta. O filme Ghost é considerado bom para divulgação? E como o senhor o analisa? É considerado bom para divulgação? Não há dúvida. Muito embora o autor desse filme não era espírita e talvez não tenha tido ideia nenhuma de enriquecer a tese espírita. Ele fez numa linguagem cinematográfica, numa concepção dele muito pessoal e com a cultura até doutrinária dos Estados Unidos, que lá o Kardec não é em relação ao Edgar Cayce, por exemplo, um ilustre desconhecido, né? O problema é de cultural, mas ele já tem concepções avançadas a respeito disso. Mas o diretor do filme não se propõe a isso. Agora, explorar daquilo que o filme traz, um material riquíssimo para passar o conhecimento espírita, sim. Então, uma casa espírita bem orientada, ela pode passar numa reunião de estudo o filme Ghost e discutir a temática. Por que que o indivíduo lá no metrô queria chutar lata e não conseguia? E por que o chamado espírito obsessor diz força, força com a mente, força, força, e ele foi ganhando uma alavanca magnética e fluídica para conseguir chutar lata, que nada mais é do que um processo de materialização ou de comunicação ostensiva. Então pode-se explorar um monte de coisa do filme, isto é válido. E não só Ghost, como várias propostas que estão aí na cinematografia, na revista, é um material riquíssimo para enquadrá-los no conhecimento espírita, para passar através desse recurso o conhecimento da própria doutrina espírita. Tem uma pergunta aqui de caráter global, na minha opinião, muito importante para muitos de nós. Qual o nome da rádio espírita? E qual a frequência? E qual o horário espírita na TV Manchete? A Rádio Espírita de São Paulo é 1450 kHz, logo depois da Rádio América, que é um referencial. E os horários da programação espírita, eles estão entremeados com a programação comum da emissora. Mas eu me alongaria aqui muito se eu fosse dar uma lista, porque são 16 programas, né? Mas eu vou citar 2 ou 3 como referenciais. Um deles é o Diálogos Espíritas, que vai ao ar às 10 horas da manhã do domingo e é reprisado ao meio-dia, depois ele é reprisado na madrugada. Nós temos um programa da madrugada de domingo, que vai da 0 hora até 6 horas da manhã, que é uma resenha de toda a programação espírita da emissora. Temos o Conversa Amiga com Você, temos o Momento Espírita, em vários horários. A federação tem se disposto a fazer a divulgação e os jornais estão divulgando sempre. Por caso, se quiserem alguma informação, 201-8143. Durante o expediente, lá na emissora, nós damos as informações necessárias. Muito bem. Nós queremos informar que não há possibilidade, por uma questão de tempo, de responder a todas as perguntas. De forma que nós selecionamos mais 2 perguntas e depois nós faremos o encerramento. Como o senhor encara as reportagens sobre curas mediúnicas divulgadas como realidade ou charlatanismo? Todos os fenômenos têm que ser analisados à luz do conhecimento espírita. Nenhum deles é bom ou ruim em termos de realidade ou de certeza. A doutrina espírita é que dá a metodologia para a gente analisar o que serve e o que não serve, dando uma visão sobre animismo, sobre mistificação. Ninguém pode impedir que exista. Então, a análise é que vai permitir, com melhor aprofundamento, o que é correto, o que não é, o que serve, o que não serve, o que pode ser validado ou não. Uma outra pergunta que diz o seguinte: numa casa espírita que trabalha diretamente com assistido com visitante, qual é o meio de divulgação que é permitido usar? Gostaria que nos desse sugestão. Na casa espírita, o mais direto é a palestra, é a exposição, não há dúvida nenhuma. O meio por excelência de comunicação na casa espírita é a fala. E nós vamos reservar aqueles 2 minutos para falar exatamente alguma coisa a respeito da melhoria desse processo, adequando a linguagem ao universo que nos assiste. Isso que a casa espírita precisa compreender. Não devemos fazer uma palestra para nós, para o outro elogiar. Nós devemos fazer uma palestra visando o público-alvo, aquele que precisa receber a mensagem.
adequando até terminologia para que ele entenda a doutrina espírita, porque é extremamente desagradável numa reunião simples, onde só tem pessoas que não têm o mínimo conhecimento de doutrina, o expositor fala da cibernética do plano espiritual contida na curvatura do tempo. Tá certo? Eu estou dando um exemplo jocoso, mas é uma verdade. Há expressões dentro da literatura espírita que precisam, em linguagem adequada, para cada veículo, ser ajustada, porque senão a mensagem não é entendida. E para nós interessa atingir o universo que está ali na nossa frente. Então a Casa Espírita, através dos cursos de exposição, de expositores, dos encontros adequados para o aperfeiçoamento disso, as escolas, possa se aperfeiçoar no sentido de produzir cada vez melhor nesse canal de comunicação importantíssimo e básico da Casa Espírita. Nós queremos agradecer ao senhor Éder Fávaro pelas informações que nos trouxe, sem dúvida nenhuma trazendo informações novas a todos nós, e pedindo a vocês a gentileza de, por enquanto, permanecerem sentados até que nós possamos fazer o encerramento. Me permite só um complemento? Pois não, o senhor pediu um momento. Final. Passos seguintes: aperfeiçoamento, busca de recursos técnicos e profissionais, remunerados ou não, melhoria na linguagem, melhoria na estética, na apresentação, cuidado na passagem de conteúdo. Uma palestra bonita não significa palestra com bom conteúdo. Tem expositores espíritas aí que passam, através de um palavreado muito bonito, útil, válido, mensagens que muitas vezes não chegam na sua pureza efetiva, em termos de transparência, para aqueles que estão buscando a mensagem espírita. E, acima de tudo, buscar maior intercâmbio entre as instituições, entre os dirigentes espíritas, entre os centros, divulgação do trabalho um do outro, é importante isso, união, troca de experiência e apoio recíproco. Enfim, investir realmente na mensagem espírita.